Pronto, parece que funcionou do jeito que eu estava fazendo. Então, do jeito que está aqui, eu estou compartilhando, gente. Bom dia a todos. Mais aqui uma aula, nosso curso de introdução ao grego clássico e koiné, né? Ofertado, né, pela extensão, como curso de extensão pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou o professor Gilson Gomes Bento, mestre em letras, literatura comparada, para que eu estou aqui promovendo esse curso. Não, na verdade, eu estou promovendo, eu estou aqui ministrando voluntariamente, né, como professor voluntário, né, esse curso aqui de introdução ao grego clássico koiné. Estamos aqui no segundo semestre, né, no grego 2. Então a gente está aqui no capítulo 5 do método Athenaste. Então, se você pronunciar o nome do método em grego, é assim, Athenaste. O T é que é o tônico, né? Athenaste. Aí a gente vai começar aqui a ler a segunda parte do capítulo chamado Holikos beta, ou Holikos do Deuteron, que é a segunda parte, né? O beta significa tipo a segunda parte. E vocês estão vendo aqui essa é uma imagem, uma ilustração que aparece na segunda edição do método, né? Todo mundo aqui está conseguindo ver a imagem? Então visualizem bem, né, o que está mostrando, né? E aqui tem uma legenda, né, na imagem. Todo mundo consegue ler a legenda? Sim. Alguém poderia ler a legenda para mim? Não, posso ler. Ótimo, ótimo. É o Márcio, é? Márcio Camilo? Sim, sou eu. Isso. Você pode ler a legenda? Posso ler. Roargos, Roman e Pitonlicon. Isso. Você deu uma certa nasalização no, assim, no, Foi. mas assim, acho que Roma. você Roma. Você poderia dizer Hormai, Roma. Hormai, né? Romai. Ok. Isso, é só meio longa, porque o acento ali não é nasal, ele é longo, né? O circunflexo no grego ele tem essa ideia de quantidade, né? A. Então você vai pronunciar a ou ai, porque tem um iota subscrito também, né? Abaixo do a, do alfa, né? Na verdade. Então, Hoargus, Hormai, Epiton, Lykon. Você quer ler novamente? Roargos, Romai e Pitonlicon. Isso, exatamente. Você consegue traduzir? Pelo menos uma parte? Tipo, Hoargos. Você lembra quem era Hoargos? O Argo se lança contra o lobo. Isso, quem é que falou? Carla, Carla, isso, você colocou o Argos se lança contra o lobo. Você lembra quem era o Argos? Cão. Isso, era o cão, né? Exatamente, o cachorro. Aí o Hormai aqui você traduziu como se lança, né? Se lança. Esse verbo ele tem alguns significados diferentes, né? Que você pode tentar traduzir, né? Então, se lança seria um, né? Você poderia dizer assim, começa um movimento, né? Assim, ou tipo parte para cima do lobo, né? E você poderia traduzir, né, o conjunto com a preposição, né, epi, até como ataca, né, o lobo, né. Esse verbo, né, hormal, você vai procurar ele no dicionário, você vai encontrar por hormal, ele vai dar a palavra hormônio, né, pra gente, né, que dá essa ideia, né, de de alguma coisa, né, um líquido correndo, né, dentro do corpo humano, né, das veias, alguma coisa assim, né. Então tem uma ideia de um movimento, né, sendo lançado, né, espirrado, né, de alguma maneira, ou você tem uma uma partida, né, uma corrida, né, você está o início, né, do movimento, né.
Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Alguma dúvida? Então, no caso, esse Hormai poderia ser se lança, se joga, ataca. Isso, exatamente. Ou parte, né? Ele parte, Parte. né? No sentido de começa o movimento, né? Começa o movimento, né? Então aqui só lembrando aqui, então, Roargos está no nominativo, né? Roargos. E Tolikon está no acusativo. Então esse epi, essa preposição epi, que a gente tá traduzindo aqui como sobre, contra, né? Que vai estar aqui regendo o acusativo. Tudo bem? Certo. Aí aqui vamos continuar aqui, vamos aqui ler o vocabulário, né? Então aqui, quem pode ler para mim alguns verbos aqui? Alguém pode ler os verbos para mim? Posso tentar, né? Quem é que está falando? É o... Gutenberg. Ah, bom dia, Gutenberg. Você pode ler? Tentar aqui, professor. O primeiro verbo, apofeugo. Apofeugo. Isso, seria tipo o escapo, né? Ele seria composto, né, de apó e peugo. Feugo. Vou fugir, né, professor? Também pode Isso, ser. fugir, escapar, porque ele botou escapar aqui na tradução porque para dar a ideia assim de um movimento, né, a partir de algum lugar, né? Porque tem um apô, né? O apô seria um movimento a partir de algum lugar, né? Certo. Ô, professor, o senhor pegou esse fia e colocou ele com som de ré. Aporreugo? Aporreugo não, aporreugo, isso? Eu tentei dar uma aspiração, não é nem assim, Ah, eu entendi. não tentei pegar aqui na não, eu tentei só dar um puff of air, um arzinho, Entendi. né? Porque é um som aspirado. Então, assim, se vocês verem lá as minhas primeiras aulas, eu dou assim uns truques assim de fonologia, né? Que é assim, tem que ter uma aspiração, né? Então, você pega assim uma folha de papel, né? Então tem que ser assim, apopeugo. Então tem que mexer o papel, né? Apopeugo. Então tem que mexer o papel para ter a aspiração, né? Então isso vai evoluir para um som que é lábio dental, né? Fã. Mas inicialmente ele era bilabial, né? Então era, né? Então é isso, né? Você vai evoluir de um som bilabial aspirado, né? Para um som lábio dental, né? Tudo bem? É porque Ok, tem aí ok. as pronúncias, né? Uma pronúncia mais que tenta reconstituir, né? Um período mais antigo da língua e uma outra pronúncia que tenta ser mais intermediária e existe a pronúncia moderna do grego moderno que você pode ver vários vídeos, né? Mostrando, né? E até acho que vale a pena até eu compartilhar com vocês novamente os vídeos, né? Das pessoas pronunciando, né? O alfabeto, né? Tudo mais. Pode continuar a leitura, Gutenberg. Pronto, professor. O segundo verbo, gignosco. Gignosco. Isso, aí seria eu conheço, né? Eu conheço, eu sei, né? Eu conheço, É, eu sei, né? Às vezes dá para traduzir como eu descubro, né? No sentido de chegar a conhecer, né? Não no certo. sentido. Tá ligado a cognose, né, professora? Sim, Da sim. teoria da gnose, né, de conhecimento, né? Então, se você analisar assim, tá ligado até conhecer mesmo, conhecer, né? Aquele NH ali, aqueles ali, né?
teria, né, você deveria reconhecer, né, a ligação com aquele gama nu, com aquele gama ni. Você entende? Se você for estudar assim, a questão da filologia, né, e tudo mais, dos metaplasmos e tudo mais, então você vai disso, diagnóstico também, né? A Thaís está dizendo que isso se relaciona a diagnóstico. Exatamente. Então, o gignóstico, ele tem um negócio interessante, que ele tem uma espécie de aumento de presente. Então, tem aquele gama, uma espécie de reduplicação de presente. Então, ele tem alguns verbos que vão ter isso. Então, tem o gama iota, né? Esse gama iota é como se fosse uma reduplicação desse gama nu. Então, gnóstico. Então, você teria o gnóstico, né? Dentro de gnóstico, você tem o gnóstico, né? Como uma espécie de raiz, né? Gnóstica, que você vai conseguir reconhecer, né? Ali na palavra conheço, né? Então, esse gna, vai dar nha, num metaplasmo, né? Numa evolução histórica, né? Vai mudar, né? O som de gna, vai virar nha. E a gente vai conseguir reconhecer uma relação, né, entre conheço e gnóstico. E também no inglês tem o know. Quando você fala know, né, aí você pode não ver assim a relação, mas quando você vê a escrita, né, você vê que se escreve know, né, know, não se pronuncia know, mas se escreve, né, um K, né, KN, né? Então você vê que tem ali uma relação também. Alguém, quem era o Gutenberg que estava lendo, não era? Pode continuar, Gutenberg. Pronto, é o terceiro verbo. Reco. Isso, isso, reco. Então, reco seria eu chego, eu venho, né? Às vezes, por causa do aspecto, fica melhor na tradução, às vezes traduzir como eu cheguei, né? Ou chegou, né? Porque como ele dá essa ideia de um aspecto assim muito imediato, né? Então, às vezes, o sentido lexical dele assim faz com que você acabe não traduzindo como um presente, né? Aí lá no inglês, assim, existe o present perfect, né? Que você diz assim. Então, às vezes, no inglês, você diz I have come. Mas a gente não tem bem um correspondente, né? O present perfect aqui no português, né? Do Brasil. Então, a gente acaba, às vezes fica melhor traduzir como eu cheguei, né? Eu cheguei, né? Mesmo que seja no presente. Tudo bem? Pode continuar? Pode. Quarto verbo é taumaxo. Peraí, taumaxo. Isso, né? O zeta, né? Pode ser som de DZ ou ZD, né? ZD. Então seria Talmazo, que é o mais comum a gente pronunciar aqui no Brasil, Talmazo, mas também pode ser pronunciado Talmazdo, que é mais comum, assim, para quem fala inglês e tudo mais, né, as pessoas dizem Talmazdo. Tem até essa ideia da admiração, né, do eu admiro, né, eu me, assim, de alguma maneira eu fico admirado, né, eu tenho assim uma sensação assim de maravilhado, isso, né? Exatamente. E aí você tem até um outro verbo que não é esse, mas a raiz é parecida, que significa alguma coisa como maravilhar, né? Ou magnificar, né? Mas agora me foge a memória o nome do verbo. Eu estava lendo o Salmo 4
da Septuaginta, e aí tinha, né, esse outro verbo. Depois, se eu lembrar, eu vou dar uma... Lembrar não, eu vou consultar ali, e aí depois eu digo para vocês qual era o outro verbo. Seria um verbo que significa que, tipo, você vai tornar alguma coisa maravilhoso ou magnífico, né? Que era, que era um atributo de Deus, né? Deus fazia, né? O seu santo ficar magnífico, ficar admirável, né? Pode Com continuar. esplendor. Uhum. Pode continuar a leitura? Posso. Sim, voltando para esse tal Maxwell, professor, com esplendor pode ser também? De certa maneira, sim, né? Mas Depende do contexto. depende do contexto, é claro, né? Assim, se tem uma metáfora ou se tem um traço semântico relacionado à luz, eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer se tem um traço de significado relacionado à luz, né? Mas tem a admiração, né? Com certeza. Tem a ver com você, tá ligado de alguma maneira à visão, né? Ao sentido da visão. Agora o outro verbo, o quinto, né? Uhum. Pasco. Pasco. Isso, Páscoa. Sofrer, padecer, né? Isso, mas também experimentar, né? Experimentar até tentar, né? Provar certas coisas, né? Você ter a experiência, né? De provar certas coisas. O outro. Pode ser o outro? Pode? Tipto. 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 Isso, tipto, tipto. Tipto. Isso, Atingir. tipto, tipto. Tipto. Atingir, né? Isso, acertar, atingir, ferir, né? Aqui é porque a gente vai ver no contexto aqui que há uma faca, né? Uma faca, né? Que fere, né? Que atinge, né? Aí agora o substantivo, né? Tem um substantivo, né? Você quer ler também, Gutenberg, o substantivo? Pode ser. Que é Romitos. Romitos. Isso. Que é o mito. Isso. O mito, né? Seria, né? O mito, o relato. Às vezes é traduzido também como a fábula. A fábula. Se você for ler fábulas, né? Elas também são chamadas de mitos. Mitos, né? Aí e até assim, mas assim, dá para poder. Você tem que entender que essa palavra, né? Ela não era usada no mesmo sentido que era usado nos dias de hoje. Ela era uma coisa mais geral, né? Então, o mitos, ela era uma coisa, estava entre uma história, um relato, né? Tudo bem? Sim, narrativa, o Lucas está dizendo, dá para tentar traduzir como narrativa, né? Seria talvez uma palavra mais apropriada, né? Porque quando você vai ver assim os sentidos que a palavra foi ganhando com o tempo, né? Aí você tem uma coisa muito densa de significado, uma coisa mais pesada, né? E tudo mais, aí é complicado, né? Se a gente for debater aqui, né, o significado de mito, a gente vai demorar muito tempo, né? Aí Com certeza, pessoal. Em especial no nosso tempo, viu? É verdade. Eu nem tava pensando nisso. Mas, professor, eu achei bem interessante a tradução do mitos como fábula. Eu nunca tinha associado as duas palavras. E faz muito sentido. Isso, exatamente. É a palavra de origem latina, né? A palavra de origem latina, né? E aí as pessoas às vezes não associam, mas ela é uma tradução da outra.
O... era bom a gente aproveitar para ler do outro lado, para não ter que ficar mexendo, né? Indo e voltando. Alguém poderia ler os adjetivos ou pronomes? Remei. Remei. Isso, remeis, tem um sigma no final. Remeis. Isso, remeis. Remeis. Isso. Remeis seria o pronome pessoal nós, né? Nós, né? Nós. Primeira pessoa do Remeis. plural, né? Nós. Aí, já que você começou o remeis, né? Vamos ler o outro. Rimeis. Isso. Rimeis. Humeis, né? Humeis, né? Rimeis. Isso. Seria o voz. Se você for usar uma pronúncia moderna, né? Do grego, você vai ter um certo problema com essas duas palavras, porque elas vão soar do mesmo jeito. Vai ser imis, né? Então, dos contrapontos, né, para os contra-argumentos para você não usar a pronúncia do grego moderno para o grego clássico ou grego koiné, né, seria isso, que algumas palavras vão soar da mesma maneira, né, tipo remeis e humeis vão soar imis. E aí, quando as pessoas tentam fazer um grego intermediário, né, elas tentam preservar, né, o timbre E do eta, né, para ficar sempre remis, né, uma coisa intermediária seria um remis, mas não imis. Pode ser também remédios também. E, ou fica prolongado o E. Isso, também. Também dá para prolongar o E, né? Não seria remés, seria mais remês, né? Um E assim, fechado, prolongado. Remês, né? Então teria essas opções de pronúncia, mas eu tento pronunciar remês e humeis. Então, se você conseguir pronunciar dessa maneira, a maioria das pessoas vai te entender. Aí poderia alguém ir aqui para o outro lado, para a coluna adjetivo ou pronome? Agatos. Quem foi que estava lendo, aquela que leu remeis e humeis? Quem foi que leu? Carla. A Carla. Isso, Carla. tudo bem. É você que está falando, Carla? Bom dia, sim. Bom dia. Pode ler, então. Bom dia. O agatos. Porque certo? você continua, né, embaixo. Tudo bem. Deixa eu ver. Isso. Agatos. Então, aqui a gente foi para os adjetivos agora. Agatos. Aí Agatos. você consegue ler as três formas? Agatos, agaté, agaton. Isso, exatamente. Tem que entender que aqui essas terminações são as terminações dos três gêneros, né? Porque esse adjetivo ele tem três formas. Esse adjetivo aqui, agatos, agaté, agaton, né? Então são três. Né, seria o bom, a boa, bom ou a boa, né? Seria o masculino, o feminino e o neutro. Tudo bem? Aí você pode trazer como bom, né? Mas às vezes as pessoas traduzem como nobre, de alguma maneira, né? Para tentar ter uma tradução diferente, né? Assim, então, o bom, o nobre. Você pode continuar? Sim. O hagios. Hagios. Não é rude, o espírito é brando. É breve. Não, é breve, brando. É brando. Certo. Agrios. Isso. Agrias, agron. Isso. Ágria, né? Agria, porque não tem um sigma final na palavra, não vai ter, né? Não. É ágria. Então, seria agrios, agria e agron. Agrion. Selvagem, feroz. Aí seria selvagem, feroz, mas também no Novo Testamento, às vezes a gente traduz como silvestre. Você tem ali uma passagem
que vai fazer a descrição de João Batista e diz que João Batista se alimentava de mel silvestre, né? Então essa palavra vai aparecer lá também, né? Então essa ideia de aqui ó, no texto é o lobo. O lobo é que é selvagem, feroz, né? Mas lá no Novo Testamento, né, tá falando do mel, né? O mel silvestre, né? Tudo bem? Certo. Aí aqui você perceba que a palavra ela se liga a grosso, né? A grosso, né? Então ela é selvagem porque não é da cidade, é dos campos, né? De alguma maneira, né? Nos campos é que o lobo vive, né? O lobo não vive dentro da cidade. Está no estado de natureza, né, professor? Isso, exatamente. Continue, Carla. Pode ler mais o Protos. Protos. Não sei se Protos ou Prontos. Acredito que Protos, né? Ou Protes. Próton. Isso. Protos, prote, proto. E Próton. Isso. Perfeito. Aí seria o primeiro, né? Primeiro, primeira ou primeira, né? Seria às vezes a gente vai ver isso aqui como uma espécie de marcação de tempo e a gente vai ter as traduzir, não vai dar para traduzir como primeiro, né? Vai ter que traduzir como primeiramente ou em primeiro lugar ou O mais antigo, né, professor? logo que, às vezes mais antigo, né? Os príncipes, né? Os principais, né? Vai ter assim uma variação, né, de significado, né? Então aqui vamos continuar aqui, né, a leitura do vocabulário. Estamos aqui agora aqui nesse adjetivo ou pronome. Por que tem aqui adjetivo ou pronome? Porque ele vai funcionar como os dois. Ele tanto vai funcionar como adjetivo, como ele vai funcionar também como pronome. Ou, em outras palavras, ele vai substituir um nome, vai substituir um substantivo, né? Então, quando ele é adjetivo, ele vai acompanhar um substantivo. E aí, dependendo da posição que ele estiver, ele vai ter também o caso, né? O caso, se ele estiver no caso nominativo, ele vai ter às vezes o significado, né, de de mesmo ou próprio, né? Mesmo ou próprio. Mas quando ele está nos outros casos, né, como o genitivo, dativo, acusativo, né, ele pode ter também o significado dele, dela, para ele, para ela. Entendem isso? A questão é que a gente vai ver é que, por exemplo, e aí tem uma certa diferença de significado também entre mesmo e o mesmo e o próprio. Então, assim, tipo, quando você diz assim, o mesmo, né, é assim como se você estivesse falando de uma identidade. E às vezes quando você diz assim, o próprio é quando você está falando de uma intensidade. Então é o próprio Deus, ou o próprio João que fez isso, não foi outra pessoa, né? Foi o próprio Deus, né? Então, às vezes a gente vai ver, né, uma questão sintática que vai interferir numa questão semântica. Mas isso não precisa se preocupar. Se você conseguir traduzir, né, como o mesmo, o próprio, né, você vai conseguir entender o contexto. E você tem que conseguir ver quando é que tem que traduzir como o mesmo, o próprio, e quando é que tem que traduzir como ele, ela, dele, dela, né, para ele, para ela. Tudo bem? Você tem que ver. Isso vai depender do caso, né, e da posição. Se ele estiver numa posição que a gente chama predicativa ou numa posição que a gente chama de atributiva. Ele só vai estar numa posição que a gente chama, né, de atributiva,
né, se ele tiver acompanhado de um artigo logo à direita, né, ou melhor, à esquerda, né? Então a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Aí aqui aí então autor, salté, autor, né? Seria, né, o masculino, o feminino e o neutro, né? Autor, salté, autor. Tudo bem? Aí, Certo. aí essa palavra no grego moderno ela vai evoluir para um pronome mesmo, um pronome pessoal. Ele vai virar aftos, afti, aftó, né? Vai ser o ele e o ela, né? E o ele e ela, né? No meio da doença, professor, lá do que dá no boi aí. Sim, sim, entendo, Eu entendo. lembro que a gente dava, quando o tempo que a gente dava gramática tradicional, lembro que você achava do alto, né? Achava do de si mesmo, né? Que você estudava aí o processo de formação das palavras, né? Exatamente, automóvel, né? Uma coisa assim bem comum, né? Então é um radical produtivo, né? No português. Então, preposições aqui a gente viu epi e hypó, ou hypô, né? Então é que em, sobre, para, contra, né? E sob não é sobre, sob, não, sobre e sob, né? Sob, né? Então é em cima e embaixo, né? Epi e hypó. Aí a gente lá na biologia, né, estuda a epiderme e a hipoderme, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Então vem aqui dessas duas preposições, né? Seria, né, sobre a pele e sob a pele, né? Isso, sobre, em cima, sob e embaixo, né? Tentar lembrar disso, que o Lucas está lembrando no chat. Aí aqui então aqui, ó, hipo, né? Todos dois vão reger o dativo, o caso dativo. Então, sob, embaixo, né? Aí aqui diz que pode reger também o acusativo, né? Mas o significado não muda, Continuando aqui, aí os advérbios entauta seria então, aqui, junto a algum lugar, lá, de lá. Então, assim, entauta, tem vários significados, né? Entauta de vai dar mais uma ideia de tempo, né? Então, naquele exato momento, né? Então, né? E nun é agora, né? Agora, já, né? Naquele momento, né? Tudo bem aí? Vocês estão compreendendo? É assim, é muito comum, né, ter certas palavras, meio advérbios, que funcionam tanto para lugar quanto para tempo. E às vezes você vai ter uma palavra como essa que ela tem uma certa referência, né, de tipo proximidade e uma distância, né, também ao mesmo tempo, né? Assim, a gente tem certos problemas com isso no português também, tipo esse, este, né? Esse, este. Em teoria, a gente deveria fazer, né, a diferença, né, entre este teria uma proximidade, né, maior de quem fala, né? E esse, né, seria uma proximidade, né, da segunda pessoa, né, da pessoa com quem se fala, né? Mas a gente na prática a gente usa um pelo outro, né? Assim, no dia a dia, né? O, então você vai ter essa palavra aqui que ela tem uma referência de proximidade, mas também pode ter uma referência, né, de lugar, de distância, né, de alguma maneira. Aí tem a conjunção cai, né, que a gente já viu, mas aqui a gente está vendo ela como se fosse uma locução, né? Cai, né? Tanto esse quanto a ele, ou ambos, né? Ambos, esse e aquele, né? Ambos, esse e aquele, né? E aí tem um hot, o hot aqui, né? A gente vai traduzir como que, numa conjunção integrante, né? Não é o pronome que, né? Seria uma conjunção, né? Integrante que. E às vezes esse hot, às vezes nem precisa traduzir, a gente às vezes substitui ele por dois pontos. Então você vai ver às vezes que ele vai introduzir, né, um discurso, né, um discurso direto, né, um discurso indireto.
E aí você às vezes é mais simples, às vezes não colocar um Q, mas você colocar dois pontos no lugar que você consegue fazer a leitura melhor, né? Então vamos começar aqui a leitura, né, do texto, né, da aula de hoje. Alguém gostaria de ler o parágrafo para a gente? Lucas, quer falar? Perguntar alguma coisa? Quero ler. Vamos, Lucas. Επέδετοι aulioi proskorousi rote filpos kai roupapos pulos sofo acuse rulatei gar agrios agros tade probata polin thoribon poiei Peudonze. Deixa eu aumentar aqui, peraí, deixa eu aumentar. Aumentar. Ah, tá bem, agora deu, peraí. Pronto, esse probata. Daqui. Não deu para aumentar não, mas tudo bem. Vamos lá. Probata grai. Polin. Thoribon poiei. Speldose. Roin. Bulon Taigar. Gignoxkei. Tipaxkei. Taprobata. Protos pareste roupais. Cai ridu homem ragros menepros. Tei rodoi cai agrios e lactei catabainei de et tu horus pros aulion lucos menas homem Filipos. Isso, exatamente. Aí só assim para esclarecer que às vezes nesse PDF você vai ter alguns probleminhas de digitação. Então você tem que conseguir identificar onde é que eles estão, sabe? E aí fazer na sua. O ideal era que cada um de vocês fosse fazendo o seu estudo, copiando isso aqui, né, para seu e fazendo, né, as suas próprias correções, né? E aí então aqui, deixa eu ver se eu Aí pronto. consigo Deixa eu compartilhar. terminar aqui, professor. Agora ficou melhor para eu ler. Que estava muito pequeno, que eu consegui achar aqui no PDF. Pois é. Mega boa Cailithos, Lambane, Caibaleiton, Lucon, Rodeagrios, Orman, Autum, Cai, Oitos, Agrios, Empipe, Hoste, Anastrefe, Holucos, Cai, Apofugeu, Dioquemen, Ron, Roquion, Rodé, Filipos, Speldeimet, Alto. Isso. Aí, então, como eu estava dizendo, às vezes esse PDF ele vai ter alguns probleminhas, né, de
de digitação, né? Assim, eu estou tentando aqui compartilhar um outro PDF com vocês, mas vocês não estão vendo ainda não, né? O outro PDF? Não, Não. né? Não, ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu sei qual foi o problema. Eu compartilhei com a gravação e não compartilhei assim Agora ficou, mas aí eu tenho que modificar aqui a gravação para poder pegar, né, essa página onde está aparecendo, né, o meu rosto, né? Então aqui deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior aqui nesse PDF. Então aqui, às vezes você tem que sempre comparar os textos, né, dos PDFs, né? Então aqui tem um PDF aqui que foi digitalizado do livro, ele é para estar mais correto, né? Mas assim e aí tem um outro PDF que foi digitado. O PDF que foi digitado, às vezes a pessoa comete uns errozinhos de digitação, né? É complicado. E aí e também tem o problema do grego antigo, né? Às vezes você vai digitar e tem uma desconfigura, né? Você copia e cola, você vai para outro, tem que usar, às vezes você usou uma determinada fonte, né? Que aí não combina bem com um determinado programa e aí desconfigura, troca uma letra por outra, né? Tem esses problemas também. Mas tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar o parágrafo já? Vocês querem que eu dê um zoom um pouco maior? Eu posso ainda dar um pouco mais de zoom. É melhor dar um pouquinho mais. Pronto, eu vou dar mais um pouquinho, né, de zoom e aí tentar centralizar aqui Agora tá legal. para a gente conseguir visualizar o parágrafo bem. Então, assim, lá aquele outro é bom porque tem as traduções do português, está tudo junto, né, o grego com o português, mas ele vai ter uns errinhos de digitação que você no seu estudo você tem que corrigir. Então, EPID, toi aulioi, proscorusin, rotepilipos, kai ropapos, polimpsophon. Olha aqui um barulho aqui. Então, repetir aqui. EPID, toi aulioi, proscorusin, rotepilipos, kai ropapos, polimpsophon, acusin, hylactei gar agrios, hoargos, ta de probata polintoribun, poiei, speudusin bulon taigar gignosken, tipasken, ta probata, protos parestin hopais, kai idu, homenargos menei prostei rodoi, kai agrios hylactei, catabainei de ectuoros, prostoaulion, lykos megas, homenun pilipos megaboai, kai lithus lambanei, kai catabalei, ton lykon, rode argos hormai epauton, kai hutos agrios en piptei, hoste anastrepei holikos, kai apopelge, diokei men hokyon, rode pilipos speudei metalton. Tudo bem, gente? Aí vamos tentar agora traduzir. Ô, professor, eu percebo que o senhor, quando o senhor vai ler no meio da palavra, o senhor troca ele por o som do P. Apopelge. Eu leria, na minha ignorância, apopelge. Mas o senhor lê apel, é aquele caso da forma do som, é? Isso, eu tento fazer uma pronúncia reconstituída às vezes, né? Que é um pouco mais, é uma ideia, tentar uma pronúncia mais antiga, né? Mais antiga. Mas não é certo, aí... não é um problema. Se você usar o som, né, de F para o fi o tempo todo, não tem problema. E
eu tento assim só Aí fica quando... mais bonita a palavra. eu tento ser teatral, né? Tento ser teatral. Fica bem mais elegante, né? Eu acho muito bonito. Porque eu sou leiga em grego, professor. Eu estou tentando, né? Eu estou tentando descobrir algumas coisas, né? E eu sou bem assim, um pouquinho curiosa. Desculpe interromper. Mas percebo que no início o FI é claramente dito pelo senhor. Só quando ele está no meio da palavra que a gente troca um pouco, a gente pode trocar um pouco pelo... Não trocar, né? Mas sonorizar ele, não é? E não, o problema é, se eu conseguisse ser coerente na minha pronúncia, seria ótimo. Mas a verdade é que eu não consigo ser coerente o tempo todo na minha pronúncia. Entende? Eu aprendi com pessoas diferentes, né? Com professores que usando, né, métodos diferentes, e eu escutei áudios de pessoas falando, né, que eram falantes de inglês, que eram falantes de francês, né? E aí eu acabo sendo influenciado, né, por esses áudios. Então, boa influência, porque já me deixou com vontade de querer ler assim também. Gutenberg quer fazer uma pergunta. Obrigada. Aí ficou uma Babel grega, né, professor? Deixa eu só... Professor, eu não entendi essa palavra que tem depois, que gostaria que o senhor pronunciasse novamente, essa palavra que tem na linha 9, na linha 8, depois de hostel, é anastre. Seria anastrepei. Anastrepei. Se você conseguir pronunciar anastrefei, já todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Aqui no Brasil, ninguém vai ter dúvida de anastrefei. Mas eu tento pronunciar anastrepei. É isso que eu tento alcançar na minha pronúncia. Mas nem sempre vai sair. Anastrepei. Tudo bem? Puxando um pouco o alfabeto, no caso dessa palavrinha aí, é meio difícil de pronunciar, né, professor? Aliás, essa letra, né? Do alfabeto. Ela, se você pronunciar como F, sempre, é simples. Se você pronunciar como F, lábio dental, né? É normal, você vai conseguir. Mas quando você tenta pronunciar como se fosse um bilabial, assim, aspirado, né? Seria assim. Aí é difícil, aí é complicado, tá entendendo? Mas e também, por algum motivo, eu tenho uns áudios das pessoas tentando pronunciar dessa maneira, e aí ao escutar esses áudios eu tento reproduzir. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não tenta seguir, tentam ir mais para o som, né? Lábio dental, que é mais comum e é o som usado no grego moderno. Então, não tem problema você dizer anastrefei. Todo mundo vai conseguir entender aqui no Brasil, todo mundo. E aqui no Ceará, tudo mais, ninguém vai lhe cobrar que você pronuncie anastrepei. Aliás, ninguém me cobra. Olha, às vezes, gente, eu tenho que confessar um negócio para você. Eu tenho vários amigos em outros países e durante a pandemia a gente se reuniu, né, em videoconferências como essa, e fica conversando, lendo os textos e tudo mais. E aí, tipo, nem os meus amigos assim do Canadá, da Indonésia, lá de Israel, ninguém assim me cobra que eu pronuncie dessa maneira, não. Todo mundo... Tem que ser uma leiga, né, professor? Mas são curiosidades. Não é bem uma cobrança, professor, é uma curiosidade, né? Porque a gente, quando veio começando com o primeiro professor, a gente aprendeu uma coisa, e agora com o senhor a gente está aprendendo outra. Então, gera a curiosidade de querer saber mais, né? Apesar que... Desculpa aí, viu? Não. Olha, se você quiser
assim, material, assim, que tenha gravações, eu posso disponibilizar assim novamente, porque está em outra pasta, né, o material, porque se você põe todo o material numa pasta só, fica bagunçado, né? Aí então eu tento limitar o material, né, que eu coloco dentro da pasta, mas existe uma outra pasta com material de áudio que você quiser ficar ouvindo, assim, várias leituras você escuta. Mas vamos tentar agora traduzir, vamos tentar traduzir o texto. O Gutenberg quer perguntar alguma coisa. Você quer traduzir, Gutenberg? Não, não me coloque nos três, professor. Não, professor, é só uma pequena observação aqui, que aconteceu comigo, assim, né? Eu respeito esses áudios que colocam no YouTube com relação à pronúncia, mas quanto mais eu vejo assim, eu penso, posso estar até errado, se não for uma pessoa que tenha assim, que tenha graduação em língua portuguesa, para explicar esses detalhes da fonética, aí vai ficar complicado, pelo menos para mim fica, né? Porque a gente escuta a pronúncia de um jeito, aí depois vai e pega a pronúncia do outro, acho que está sendo melhor. Isso aí nunca a gente vai ter um consenso assim, né? Uma linha, digamos assim, entre aspas. Sim, é verdade, é verdade. A formação, né, em língua portuguesa contribui muito, né, para eu poder conseguir fazer nessas descrições fonéticas que eu tento fazer para vocês. E aí eu não quero que vocês aprendam tudo que há para aprender, mas que eu tento passar o que eu consigo em alguns minutos, né? Aí, mas vamos tentar agora focar na tradução, né? Como a gente já viu aqui o vocabulário, já fez uma pronúncia aqui do texto, né? Teve 2 leituras desse parágrafo. Aí agora vamos tentar fazer uma tradução. Vocês querem traduzir, gente? Alguém quer traduzir hoje? Professor, eu não sei se vou alcançar, mas veja, esse epeidetoi poderia ser traduzido quando ao estábulo se aproxima Filipe, quando do estábulo, estoi, pode ser ao ou do, quando ao estábulo ou do estábulo se aproxima o Filipe e o avô. Aí, sim, pode ser, muito porque tem barulho escutam. É por causa do verbo. Barulho. O verbo em português pede, né, a preposição, né? Não é no grego, é o verbo no português, né? Que é o se aproximar, né? Quem se aproxima de, né? Certo. Posso prosseguir? Pode. Então, olha, você leu, o que você traduziu foi epeide toi aulioi proscorusen rotepilipos kairopapos. Kairopapos, certo. Então, quando ao estábulo ou do estábulo se aproxima o Filipe e o avô. Olum porrão, sofam, muito barulho, escutam. Isso, polum psopon acusem. Aí, hilaketei ga agrios. Depois, agrios. Eu estou confundindo com hagios, que é completamente diferente, que é santo. Isso. Né? Então, lá depois, ferozmente, o argos. Tade probata, volume, e o rebanho muito toribom, poiei, muito alvoroço faz. Isso. Espeldo, sim,
Bulontai. 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 Bulontai gar. Gnoskei. Ti. Pasqueita. Probata. Então. Probata. Apresenta-se então. Probata. Apresenta-se então, 2 pontos. Não é desejando- apresentam-se, é apressam-se. 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 Deixa eu corrigir, professor. Apressam-se. Apressam-se, então, desejando, então, saber o que sofre o rebanho. Tá ótimo a tradução. Aí aqui o Bulontai, você botou assim, desejando, foi assim, Isso. você poderia dizer assim, pois eles desejam, você poderia botar assim, porque, Deixa eu copiar aqui, professor. pois eles desejam, Eles desejam. isso. Certo. Aí aqui o Bulontai, a gente acho que ainda não viu, vai ver, ele tá na voz média, ou médio passiva. Então tem uma outra terminação. Então, na semana passada eu ensinei a musiquinha, né? A primeira parte da musiquinha, que não era OEC, Omenet Usim, OEC, Omenet Usim. Mas agora tem que aprender a segunda parte, que é Omaei etai, Ometai este ontai, Omaei etai, Ometai este ontai. Aí o ontai é o eles, esse ontai no final, bulontai, ontai seria eles, né? Eles desejam. Mas, por favor, traduza essa primeira parte que o senhor cantou aí. Não, é só as terminações do presente, né? As terminações do presente, né? O, eis, ei, omen, ete, usim, né? Seria terminações do para eu, tu, né? Aí ele, né? Nós, vós, eles. Seriam as terminações, né? Para os verbos. Então, você poderia depois gravar essa musiquinha e mandar pra gente? Mas está gravado. Aqui eu cantei aqui, ficou gravado. Tem que fazer o curta, né? Tem que fazer o curta do vídeo. O curta. Só para isso. Mas aí, né? Mas como eu tô dizendo, é só um mnemônico para ajudar agora. Porque a gente vai ver a tabelinha, aí a gente vai tentar aprender a tabelinha, né? Dessas terminações. Aí no finalzinho da aula passada, né? A gente viu as terminações para o presente, mas era a voz ativa. E aí agora a gente vai começar a ver terminações para a voz médio-passiva, ou para a voz média, que é um pouco diferente da voz ativa, mas não cheia, mas aí a gente vai ver que a gente vai ver alguns verbos que só aparecem com essas terminações. E às vezes a gente vai traduzir de uma outra maneira, e às vezes quando a gente vai traduzir para o português, a gente vai ter que traduzir com a voz ativa mesmo. Tudo bem? Nesse caso aqui é desse tipo de verbo aqui, que você tem que traduzir para o português com a voz ativa mesmo. Tem que dizer, eles desejam. Bulontai. Mas pode continuar. Você quer então, protos? Protos sim, Você poderia dizer primeiramente, em primeiro lugar. Primeiramente. Primeiro, pois, está presente o rapaz. Isso, então ele chegou primeiro. Isso. Cai e dói. E vê. Não, é idu. E vê. Não é e vê. Seria assim, tipo, vê, ou então veja, né? E veja. Então esse cai
eu cancelo esse cai, né? Porque tem cai e du. Não, Aí esse e cai veja, tem- né? E veja. Ah, então não seria IV, seria Iveja. Isso, é um imperativo. Veja. Imperativo. Imperativo, deixa eu ver aqui. Imperativo. Mas aí, às vezes, Certo. a gente tem uma outra expressão que a gente pode traduzir, que é tipo, e eis que, tá entendendo? Assim, ó, eis que, uma coisa mais, assim, retórica, você tá entendendo? E eis que, Entendo. e voilá, Então, por um lado, Argos fica ao lado do caminho e ferozmente late. isso, Aí tem o braçalinha do Batabaine. catabaine, Desce por sua vez. Catabaine. Desce por sua vez do monte, na direção do estábulo, um lobo grande, mega. isso, Lucos mega. megas, Romen megas. Lucos megas. isso, Romen então. Ai, deixa eu ver. Então, o Felipe muito grita. você E pode dizer Pedra assim, joga grita alto, grita alto, desculpa. Grita alto e joga pedras. isso, litus Lambane. lambanei. Na verdade, ele não joga aqui. Lambane, ele pega. Primeiro ele pega pedras. Pega. Lambane Esse cai lambane- bale. Lambaine. Lambaine ele pega e o Baley é do joga. Isso. Né? Pega, E olha, então, fica ele pressuposto que ele acerta. Também fica pressuposto que ele acerta. Então ele tanto ele joga quanto ele acerta no lobo. no lobo. Então, Argos Opmai. O Argos ataca-o. Pode ser também. assim- Lança-se contra ele. Lança-se. Certo. E assim, ferozmente, cai em cima, de modo que se volta o lobo e escapa. Isso. Essa parte eu não entendi muito bem, tá certo? O Esse Anatrep é porque você tem que entender que ele deu meia volta. Entende? Anatrep. Ele, quando diz assim, volta-se, o que ele está querendo dizer? Assim, ele deu meia volta. Ele virou. Isso. O lobo deu uma virada e Escapou. fugiu. Então, Anastrep tem essa ideia de um movimento circular, né? Entende? Anatrep. Se você for quebrar o verbo, né? Tem aná, e tem strep. Aí se você procurar, né? Você vai encontrar que tem, né, uma relação, né, com a girar, com rodar, entende? Anastrep. Rodar, certo. Aí tem assim, Tirokei men Rockion. Poder Filipos. Kion. Persegue por um lado. Kion. Persegue por um lado o cão, por outro o Felipe se apresta atrás dele, que é o Speldemir. Metalton. Speldemir Metalton. Isso. Metalton. Se apresta atrás dele. Isso. Esse atrás, você pode traduzir como depois.
mas não faz muito sentido em português. Não faz muito sentido em português. É melhor dizer atrás, atrás. Então seria uma coisa assim, depois dele, mas aí a gente diz assim, a gente não diz depois dele, a gente diz atrás dele, né? Atrás dele. E aí você pode mudar um pouco a ordem, em vez de dizer assim, por um lado se apressa o cão, você pode dizer o cão, por um lado o cão se apressa, né? O cão se apressa não, o cão persegue, o cão persegue. O cão persegue, né? O cão ele vai caçando, né? Ele vai caçando, né? O lobo, né? Vai perseguindo o lobo. E o Felipe ele se apressa atrás do cão, atrás do cão. Então, não precisaria essa expressão por um lado. Poder você pode colocar sempre, mas é para você conseguir sempre traduzir de alguma maneira o man e o de. O man de. Então, man é o por um lado e o de é por outro, mas você tem opções. Você pode não traduzir o man e botar e traduzir o de por enquanto, ou mais, o i. Mas você tem que perceber que tem um paralelo entre o man e o de. Man, de. Deixa eu ver aqui, se eu marco aqui para vocês. Eu tô falando aqui, ó, desse man e desse de. Espera aqui. Esse de aqui, ó, desse man. É o de ok, man e esse de. Então, essas palavrinhas, essas partículas, nem sempre dá para traduzir por uma só palavra. Às vezes depende muito. Às vezes a gente não traduz, às vezes traduz, né? É complicado. Você tentar traduzir palavra por palavra. Essas aqui são as que dão mais trabalho, essas partículas. Pronto. Primeiro parágrafo, não é isso? Foi, você conseguiu ler o primeiro parágrafo. Parabéns. É Carla, é? O seu nome? É Carla. Parabéns, Carla. Carla Patrícia, porque tem outra Carla também. Carla Patrícia, né? Olha. Ela tá caladinha, mas eu acho tão bonito quando ela lê muito lindo. Eu leio muito mal. Eu preciso, assim, me familiarizar mais com a leitura, porque e também eu confundo um pouco, às vezes, as letras. Mas você tente, você grave aí, você pode fazer as suas leituras, gravar, escutar as suas gravações, e aí tentando melhorar. É assim, a gente vai tentando. Bom, tá certo. Quem pode ler o segundo parágrafo, gente, pra gente? Quem tem aí, quem quer fazer uma leitura, quer participar da aula? Tem muita gente aí, gente, de 19 aí, 18 pessoas, 17 pessoas. Alguém aí pode fazer a leitura? Uma outra coisa que eu não falei hoje é assim, era bom que todos vocês colocassem o nome no chat. Coloca o nome no chat, porque aí eu faço a chamada pelo chat. Eu copio o chat, né? E aí salvo no arquivo. Aí eu tenho lá os nomes de todos vocês. Então lembrem se participou da videoconferência, coloca o nome aí no chat. Não vai sair aí da videoconferência sem colocar o nome no chat. Tudo bem? Posso ler então? Pode. Mas veja aí, eu não leio direito não. Me ajude aí. Tá bom. Se eu ver gaguejando muito, se eu diz a palavra. Tá bom. Robert Papos, Redé, Éder, aqui é Éder. Éder. Não, Éder. Éder. Isso. Não tem a aspiração forte não, né? Não, é Branda. É Branda. Robert Papos, Éder, Acron. Aqui também é Acron. Acron. Tó, Horus. Aqui também é Oros. Agora aqui é RK. Isso. Caiton, Licon, Ropai, Cai, Bai, Rorai, Cai, Bai, Boai,
Boai, Ronai, Cai, Boai, Elte, Deuro, Isso. Deiro, Deuro. Deuro, Filipe, Filipe. Filipe, que, Dioque. Dioque, Dioque, Al, Epaneute, Ninderro, Argos, Tom, Licon, Rodax, Acho que é Odax. Lambanei, Cai, Catequei, Rodé, Filipos, Aitos, Autos. Redé, Autos, Não, Autos. Redé, Aqui é Eder. eu tô enfiada no Redé, Autos, Éder, Pareci, Cai, Ten, Macaira, Lambanei, Cai, Tu, Tiptei, Tom, Lucon, Rodé, Arrapailei, Cai, Catapiptei, Ros, Ten, Lin, Gen. Gen. Tá querendo confundir com o Alexandre. Tudo bem. Pronto, até aí, então, o outro parágrafo. Sim. Deixa eu fazer uma leitura rapidinha, então. Rodepapos edes acrontouros heke, caiton lucon horai, caiboai, eutereuro Filipe, medioque, alepanelte, nunde hoargos, ton licon, odax, lambane, cateke, rodepilipos autos, edeparesti, kai ten macaira, Macairan lambane, kai tipte, ton licon, Macairan lambane, kai tipte, ton licon, rode aspire, kai catapipte, prostengen, isso, prostengen. Tudo bem? Tudo bem. Então você quer ler, tentar traduzir? Deixa eu ver, é porque eu fiz essa lição faz um tempinho, quando a professora de recesso. E o avô, já no topo do monte, chega. E o lobo vê e grita: vem aqui, ó Felipe. Não segue mais. Aí, vem aqui, ó Felipe. Aí diz assim: não segue mais, retorna. Ou seja, não continua, podia ser. É porque não é pegue, é persegue. Não persegue. Dioque, persegue. Não, medíoque, não persiga, não persegue. É um imperativo, né? Negativo.
Dioke. Eu botei segue, então aqui é persegue. Isso. Não persegue, mas retorna. Você poderia botar Agora- segue também. Segue também funciona. Certo. Agora o Argos não assim, retorna. Agora, essa parte aqui eu não entendi, não. Vê, O Argos, o Argos, né? Quem é o Argos? O Argos agora e o lobo, Isso. O lobo é o objeto. Ele faz alguma coisa com o lobo. O que ele faz? ele com os dentes segura ele. Isso, exatamente. Ele pega o lobo com os dentes. Ele segura o lobo com os dentes. Exatamente. Odax. É com os dentes, né? Com os dentes, né? Que é um dativo de instrumento. Aí, e o Felipe, Não, aí você. Agora tem cateque. O que é o cateque? é o segura. Isso, segura, retém, né? Ele prende, né? Retém, Ele prende, né? Segura, prende, né? prende. Certo. Agora o Roberto e o Felipe, ele mesmo. Isso. A gente tá traduzindo o autor. É o Felipe ele mesmo. Aqui Ele mesmo. é a intensidade. Ele tá aqui como intensidade, no sentido de intensidade, não é de identidade. Intensidade. Você poderia dizer o próprio Felipe. O próprio. Certo. Aí ele está presente. Já está presente. Tem que dizer o Já Éder. está. Eita, deixa eu botar o já aqui. O Éder aí é o Já já. está presente. Já está presente e a faca pega, golpeia o lobo. Isso. E o lobo Ele pega o quê? cai. Ele pega o quê? Eu não ouvi direito. Não entendi direito. A faca. Isso, a faca. A Macaira. faca pega. Macaira, né? Isso. Pega a faca e golpeia o lobo. Isso. E ele estremece e cai na terra. Isso, cai na terra. Você poderia trazer como cai no chão, ou No chão. às vezes aqui dá a ideia de que ele morreu. Então às vezes a gente diz assim, cai por terra, né? Tem assim umas traduções, eu acho que na Bíblia, que dizem assim, cai por terra. Bíblico, cai por terra. Cai por terra. Então aqui, Então seria essa expressão aqui. isso, né? Tem ninguém. Então tá a ideia de que ele caiu no chão, mas ele morreu, entende? O lobo morreu, entende? Ele caiu no chão, né? Caiu em direção à terra. Então aqui ele morreu, né? Uhum. Vamos continuando aqui. Vamos aqui. Aí a gente tem uns 10 minutos. Vamos ver se a gente faz aqui a leitura bem rapidinha. Deixa eu fazer aqui a leitura. Entalta de proscorei ropapos kaiton likon horai epitentegei keimenon. Então aqui, naquele momento, né? Então, naquele mesmo momento, né? Então, proscorei, né? Se aproxima ropapos, o avô, né? O avô se aproxima. Kaiton likon horai, e vê horai ton likon, o lobo. Epiteigei keimenon. Então, ele está sob, né? Sobre, não é sob, é sobre, né? A terra, né? Deitado, jazendo, né? Caído, né? Ele está lá morto, né? Em decúbito dorsal, né? Alguma coisa assim, né? Como é que diz os termos, né? Para um cadáver, né? Keimenon. Essa palavra keimenon é interessante no grego moderno, que ela vai significar texto. Então, texto no grego moderno dá essa ideia de que são palavras que foram estendidas num papel, deitadas, né, num papel, né? Então, aqui, keimenon, né, que é o lobo que tá deitado, está caído, né, no chão, sobre a terra, né? Talmadzei ou talmazdei
né? Ele se admira então, né? Se admira então, cai. Aí lá na frente tem pesim, ou fecim. Aí ele diz, eu o pai. Muito bem, né? Muito bem, né? Garoto, ó garoto. Muito bem, garoto, muito bem. Malandreios, ei. Você é muito corajoso, tu és muito valente, tu és muito bravo, né? Andreios, né? Megas Garestin, pois grande é Rolicos. Megas Garestin, Rolicos, pois grande é o lobo, Caiagrios, e selvagem ou feroz. Sude, e você, Argos. Agatos ei Kyon. Agatos ei Kyon. Então, tu és um bom cão, um bom cachorro, né? Tu és um bom cachorro, né? Eugar ta probata pilates. Eugar ta probata filates, ou pilates. Então, você está guardando bem o rebanho, né? Você guardou bem, pois você está guardando bem o rebanho, né? As ovelhas, né? Tá próbata, pilates, tu guardas bem, você está guardando bem, pilates. Nunde, e agora, né? Ó Filipe, oicades peude, né? Se apressa para casa, apressa-te para casa, né? Tu, né? Apressa-te para casa, oicade. Regar, meter, pois a mãe, né? Fica implícito a sua mãe, né? Depo etele gignoskei. Depo aqui é tipo com certeza, né? Com certeza, ou é tipo eu suponho, aqui tá no inglês eu suponho. Etele, né? Deseja, quer, né? A sua mãe, eu suponho, né? Pois eu acho que a sua mãe quer o quê? Gignoskei, saber, né? Quer saber. Puei, kai tipaskei. Onde você está? Puei, onde você está? Onde tu estás? Kai tipaskei. O que tu sofres? O que está acontecendo com você? Dúvida aí? Eu queria saber qual é a função do D onde tem oicade. Isso. Aqui, esse D aqui no oicade, ele é uma terminação antiga, arcaica, né? De uma espécie de locativo para algum lugar, né? Como se fosse um caso antigo, né? É um lugar para. Um resto de indo-europeu que chegou aqui no grego antigo. Entende? Oicade. Então é tipo uma terminação que não dá para a gente estudar assim, como se fosse um caso. É uma terminação antiga, né? Então é como se fosse um lugar para. Então, oikos é a casa. E oikia também é a residência, a casa, né? Uma coisa mais derivada. Mas oikade seria para casa, né? Para casa. Um movimento em direção à casa. À sua casa. Então ele está dizendo, se apressa de volta para casa, para sua casa. Tudo bem? Entendi. Aqui, então esse D aqui é outro D, não é aquele D partícula que a gente viu. É um D com a terminação de lugar para antigo, né? Que aqui tem uma sobra de um sistema mais arcaico. Nessa sincronia que a gente está estudando aqui do grego clássico e koiné. Mais alguma dúvida, gente? Não? Não, professor, pode prosseguir. Tá bom. Então eu vou aqui dar uma acelerada só para ver se eu consigo terminar o texto, aqui antes de terminar a aula. Então, epeide teoikia e proscorusin ten metera horosin
Homenun papos espeudei prosalten kai pantalege. Então, EPD, quando eles se aproximam da casa, teoikia pros corusi, tenmetera horossim. Eles veem a mãe, né? Tenmetera, vem a mãe. Homenun papos. Então, né? O avô, né? Por um lado, né? O avô, speudei pros auten, se apressa, né? Em direção a ela, cai panta legei e conta tudo, diz tudo, panta, todas as coisas, panta. Rede, aí esse rede é interessante porque a gente tem que traduzir como e ela, né? E ela, rede, e ela. Ara, ela faz o quê? Fez sim, ela diz. Ara talete leges? Ara talete leges? Acaso dizes coisas verdadeiras, as coisas verdadeiras, talete? Acaso você está falando a verdade? Euge, ó pai, euge, ó pai. Euge, ó pai. Muito bem, garoto. Muito bem, menino, né? Muito bem, meu filho. Malandreios, ei. Malandreios, ei. Né? O Felipe é malandro, né? Malandreios, ei. Não, ele é corajoso, ele é bravo, né? Ele é valente, né? Muito, né? Muito valente, né? Malandreios, ei, né? Você é muito valente, você é muito corajoso, né? Ou tu és muito valente, tu és muito corajoso. Alidu, mas veja, Alidu, proscorei remelita apotes crenes, proscorei remelita apotes crenes, se aproxima, né, a Melissa lá das fontes, né, ou melhor, da fonte, perdão, da fonte, né, do poço de água, da nascente de água, melhor dizendo, né? El tedeuro, ó melita. Então a mãe fala, el tedeuro, ó melita, cai aque, el tedeuro, ó melita, cai aque, rogar pilipos, lycon apectonen. Então a lei diz assim, vem aqui, Melissa, e escuta, o Felipe matou um lobo, né? Apectonen, matou um lobo. Homenun papos, panta altis legei. Então, né, o avô, né, por sua vez, né, conta todas as coisas de novo, novamente, uma outra vez. Altis, dá para você dizer novamente, de novo, outra vez, né? E panta, né? Panta é todas as coisas, né? Lege diz, conta, né? Redemelita mala talmastei. Redemelita mala talmastei. E a Melissa, né, ela se admira muito, né? Ela fica muito admirada, né? Maravilhada com a história. Kailegei. E ela diz, Kailegei roti, kai roargos, kai ropilipos, malandreioi eisin, kai skiroi. Então ela diz que tanto ambos, né? Tanto o Argos quanto o Filipe são corajosos e fortes. Skiroi, fortes, né? Andreioi, eisin, né? São corajosos, né? Corajosos. Eisi aqui é são, né? São, é o verbo eimi, né? Na terceira pessoa do plural. Eles são, eisi, são Andreioi, kai skiroi, são corajosos e fortes, né? Tudo bem? Aí aqui, alguma dúvida aí nessa passagem? Não, tudo bem. Tudo bem, né? Aí vamos aqui, continuando aqui o outro parágrafo. Pronto, vamos tentar fazer aqui a leitura aqui na sequência desses dois parágrafos curtos. E aí a gente termina esse texto. Então, né? Epeitade, remeter. Então, e depois, né, em sequência, né, a mãe, Pessim, lá na frente tem Pessim, né? Nunde el tedero pile, Pessim. Então, a mãe diz, agora, vem aqui, ó querido, né, ó amado, né? Ó pile, ó file, amado, querido, né? Ó querido. Caicattis de met hemon,
E senta conosco, metremon, senta conosco, hipotoidendroi, sob a árvore, debaixo da árvore, hipotoidendroi, malagar camnes, pois você está cansado, pois muito cansado, pois você te cansas muito, né? Mala camnes, sude, e você, ó Melita, Catisde, Caisu, e você, Melissa, e tu, Melissa, se senta também, você, se senta também tu. Acuete un, escutai então, ou escutem então. Egogar melo kalon miton humin legen. Egogar melo kalon miton humin legen. Pois eu pretendo, né? Eu estou prestes a, eu vou legen, falar, contar, né? Kalon miton, um belo mito, uma bela história, né? Uma bela história, humin, para vocês, para vós, a vós. É um dativo aqui do pronome, né, pessoal, humeis. Aí aqui na outro parágrafo, homenun papos cateude. Então, né, por um lado, né, o avô dorme, né, fica dormindo, né. Malagar camnei, pois está muito cansado, né, pois se cansa, né, muito. Roidepaides catisdusi, hipotoidendroi, caiacuusi. Então, e enquanto isso, né, por outro lado, as crianças, né, roipaides, sentam, catisdusi, hipotoidendroi, debaixo da árvore, caiacuusi, e eles escutam, né, epitimusi gar acuen ton miton. Então, eles desejam, pois eles desejam, né, epitimusim, né, uma coisa assim dentro, né, dentro deles, né, eles têm uma paixão, um desejo, alguma coisa dentro deles, né, eles desejam escutar, acuen, aqui é o infinitivo, acuen ton miton, o mito, a história, né, o relato que a mãe vai contar. Tudo bem? A narração. Aí aqui, a gente está vendo aqui mais assim alguns verbos que você pode derivar, né? Um substantivo, né? Que é interessante você dar uma olhada. Deixa eu ver aqui qual é o ponto gramatical principal aqui que a gente pode dar uma olhada. Aqui o taprobata polintoribon poiei. Então, taprobata é um neutro plural. Então a gente traduz assim como as ovelhas ou como o rebanho, né? Mas o verbo, por causa que é um neutro plural, fica no singular. Então fica poiei. Então, aqui ó, taprobata polintoribon poiei, né? As ovelhas fazem muito barulho, muito alvoroço, ou o rebanho faz muito alvoroço. Então aqui, taarotra micraestin, então os arados são pequenos, né? Aqui já não tem uma palavra coletiva para arado, né? Então seria os arados são pequenos, mas tem o verbo estin, né? Que está no singular. Aí a gente dá uma olhada aqui também nos pronomes pessoais, que a gente deu uma olhada aqui nessa. Então aqui ego, né? Seria eu, né? Emu seria de eu, mas seria o genitivo, né? Seria meu, né? A gente teria que traduzir como meu. Aí você teria uma versão mais tônica e uma versão mais átona, né? Normalmente essa aqui seria depois de uma preposição, né? Emu. Então, emu e mu. Tanto significa meu, né? Emoi e moi, né? Para mim, né? Me seria o mi, né? Mi. M-E no português, né? Aí aqui o plural seria remeis, né? Nós, né? Remon seria nosso. Remin seria para nós, né? Remar seria nos, N-O-S, sem acento. Aí su a gente traduziria como tanto como tu, mas às vezes
uma tradução mais adaptada, a gente diria você, né? Su seria tu ou você. Aí su seria seu, teu, né? Su, com acento, como eu ia dizendo, é mais assim, tipo, depois de uma preposição ou contar em destaque, né? Que você vai ter essa versão tônica, né? A versão mais comum é a átona, su. Soy seria para ti, né? Aí, ou ti, né? Te, para ti ou ti, né? Uma coisa assim, né? O ti te seria o se, né? Soy, se, né? E aí o plural seria humeis, né? Seria vós ou vocês. Humon seria vosso ou de vocês, né? Humin seria a vós, para vós, né? Ou para vocês, a vocês. Rimar seria vos, né? Vos seria alguma coisa como vos, né? Sem o acento. Tudo bem? Aí vocês podem, tem a tradução lá no outro PDF, vocês podem dar uma estudada mais nesses pontos gramaticais. Deixa eu ver se tem aqui um... Professor, uma dúvida bem rápida. Eu tenho uma dúvida que é assim, de uso do Polin. O Polin, ele sempre vai ser Polin, independente de estar concordando com o sujeito ou com o objeto. Tipo assim, se eu pegar uma frase como muitos homens falam, foi. Não, acho que você deve estar só confuso por causa disso, por causa de um erro de digitação que tem no PDF. Compare com o erro, com o texto que tem no PDF em inglês, você vai perceber. Acho que você só ficou confuso porque lá vai ter assim um errozinho de digitação no texto do PDF em português. É só isso. Você confira os dois, você vai ver que o poli, a gente vai ver, né? Eu não sei se a gente já viu no outro capítulo, mas o poli tem, né, tanto o acusativo quanto o nominativo. E ele vai concordar, porque ele funciona um pouco como um adjetivo. Então, se eu quero dizer, assim, muitos homens, né, eu tenho que dizer, botar no plural, né? Tudo bem? Tá bom. Aí aqui mas qualquer coisa depois você me manda uma mensagem no WhatsApp e eu tento tirar essa dúvida sua assim com mais imagens, tá bom? Aí mas se você provavelmente essa sua dúvida surgiu por causa de um erro de digitação que tem aqui no texto grego. Aí aqui autu seria o genitivo do autos. Aí aqui mas aqui você vai ver que aqui ele funciona quando está no genitivo, no dativo, no acusativo, ele funciona mais como um pronome. Então você vai conseguir traduzir ele como dele, seu, né? Dele, seu, ou dela, ou, né? Dela ou seu. Então, autu seria o dele, o seu, autói, né? Seria o para ele, né? E aí o auton seria, né? Né? O li, em alguns contextos, né? Autes, né, seria o dela ou o seu, né? Autes seria para ela, né? Auten seria a, né? O a oblíquo, né? O pronome oblíquo, né? E autus também aqui, esse autu, autói, autor seria o neutro, né? Correspondente. Aí auton seria o deles, mas também seria o seu também, né? Deles, seu, autois seria para eles, né? O lhes, né? Autus, né? Também os, autas seria as, né? O pronome oblíquo, né? Autais seria para elas, ou lhes, né? Auton, né? Também aqui os auton seria o seu, né? O deles, né? Deles, delas, né? Aí autois, né? Seria, né? O para eles, né? O neutro, né? Autar também funcionaria como o acusativo, né? Seriam eles ou elas, né? Com palavras neutras. Aí aqui, deixa-me mostrar aqui mais alguma coisa na tabela. Aí aqui dá para ter uns exemplos, né? Horó, tenoikia. Então eu vejo a casa, horais, auten. Então auten aqui seria eu a vejo, né? Não, melhor, tu vês. A cara estava na pergunta, tu vês, tu estás havendo, né?
Você está vendo ela, numa linguagem bem informal, bem coloquial, você está vendo ela, horó tenoikia. Então, eu vejo a casa, horó tenoikia. Horais alten, você está vendo ela, né? Então, alten aqui estaria substituindo oikia. E a oikia estava no acusativo, a alten aqui também está no acusativo e no feminino. Ferotoarotron. Então, eu trago, eu carrego o arado. Se autor o feres, você, aí aqui, você não o carrega. Você não está carregando ele, né? O arado. Numa linguagem mais informal, né? Você não o está carregando, né? Tu não o carregas, o carregas. O problema é porque na fala, né? A gente normalmente não, às vezes não, a gente corta, né? Não coloca esse pronome oblíquo, né? O a, né? O a. Na fala a gente do coloquial, né? Do Brasil a gente costuma substituir por ele, ela, né? Isso vocês entendem? Isso ficou claro? Certo. Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o exemplo da questão lá da posição atributiva e predicativa. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Então, recalé, oikia e reoikia, recalé. Então, como é que você vai traduzir recalé, oikia e reoikia, recalé? Alguém gostaria de tentar traduzir? Recalé, oikia, reoikia, recalé? A bela casa? Isso. Aqui você vai traduzir. Isso. Recalé, oikia, reoikia, recalé. Os dois você vai traduzir como a bela casa. Você poderia até tentar traduzir como um aposto, né? A casa, a bela. O segundo, né? A casa, a bela. Mas você pode traduzir todos os dois como a bela casa. E aí a gente vai dizer que esse calé está funcionando, né, na posição atributiva. Ele não seria um predicativo, ele seria, né, um atributo, né, um adjunto adnominal. Tudo bem? Aí você perceba que ele tem um artigo, né, logo à esquerda, ré. Vocês estão vendo? Ré. Então, eu estou falando aqui, o que eu estou tentando dar destaque aqui é para o calé. Vocês estão vendo aqui o bela, calé. O calé, antes do calé tem um ré, né? Então, no ré calé oikia, então tem um artigo ré antes do calé. Então, ré calé oikia, a bela casa. E aqui no ré oikia, ré calé, também tem um artigo antes do calé. Ré oikia, ré calé. Então, é como se eu estivesse dizendo a casa, a bela. Mas você deve entender a bela casa também. Tudo bem, gente? Essa parte está simples? Professor, talvez o estranhamento aqui não é comum, né? A gente não está... Isso não é recorrente, né? Inclusive, como você falou, né? Que fala de um atributo social, né? Que a gente está construindo, né? Cada vez mais dos processos agora de ensino da língua, né? Que fica bem distante, né? Muitos processos são tipo como menores, nem passam, né? Isso. Eu só tive um professor que falava que eu estudei de ensino médio há muito tempo atrás, né, no século passado, né, que falava das consoantes, como é que se comportava, isso aí. Hoje, praticamente, eu acho que os colegas que estudam atualmente sabem, mas nem instrumentalizar isso. É complicado, mas vamos ver se a gente consegue tentar esclarecer. Então, recalé, reoikia. Então, a bela casa. E aqui, reoikia, recalé. Então, aqui é para você entender, todas as duas é para você entender... Você é para conseguir traduzir isso aqui como a bela casa. Você pode traduzir o segundo como a casa, a bela, mas às vezes fica uma tradução mais simples se você conseguir traduzir só como a bela casa ou a casa bela, Mas aí, continuando aqui, aí essa é para ser a parte fácil desse assunto. A parte difícil é quando você vai falar sobre a posição predicativa. Então aqui, toentei hydor. Então aqui, olha, você vai entender aqui, olha, a água na hidria, a água no cântaro, a água na jarra d'água, né? Tudo bem?
E aqui, torridor to entei hidriai. Torridor to entei hidriai. Então aqui também é para você entender da mesma forma. Torridor to entei hidria. É para você tentar traduzir como a água na jarra d'água, né? A água no cântaro, água no pote. Não precisa você traduzir assim, a água há no cântaro, ou a água há na jarra d'água. Tudo bem? É uma tentativa de a gente entender, né, um significado a partir dessa sintaxe que pode ser um pouco diferente, né, no grego. Aí continuando aqui. Mas aqui ainda é posição atributiva. Agora a gente vai ver aqui os exemplos da posição predicativa, que vai ter umas palavras que ficam implícitas e que a gente vai ter que... Só um minutinho, deixa eu ver se eu entendi direito. Aquele to ali é como se ele estivesse retomando o substantivo anterior, né? Sim. Então ele não é, esse artigo não é do hidria, qualquer outra substantivo que tivesse essa segunda parte da frase, né? Isso. Está retomando o hidor. Isso, exatamente. Então aqui eu estou dizendo, esse primeiro ó, to entei hidria hidor. Então aquele to, ele é do hidor. E aqui, aí aqui quando ele aparece na segunda versão, o to, aquele to ali, ele retoma o hidor. To hidor, to entei hidria. Então eu estou dizendo assim, literalmente estou dizendo assim, a água há na jarra d'água, a água há no cântaro. Mas aí você tem que entender, a água na jarra d'água, ou a água no cântaro. Dá para simplificar a tradução. A água no cântaro. Não precisa você ficar repetindo o artigo. A água há no cântaro. Tudo bem? Agora deu para entender direitinho. Porque o primeiro exemplo é a impressão de que o artigo ali é do Calé. Isso. É do Oikia. Isso. Aí, então aqui, olha, você tentar você tem que conseguir identificar o que é o substantivo e o que é o adjetivo. E quando é que o adjetivo está funcionando como um predicativo. A gente vai ver agora os outros exemplos que são um pouco diferentes, porque eles vão pressupor que fica implícito o verbo eimi, ou estin, né? Ou está, ou né? Então fica implícito, né? O verbo de ligação. O verbo de ligação vai ficar implícito. Então eu digo assim, kalé reoikia. Kalé reoikia. Ou reoikia kalé. Aí você percebe no grego que não tem um artigo antes do kalé. Não é verdade? Eli? Sim, exatamente. Não tem um artigo ré antes do kalé. Então, quando não tem um artigo antes do adjetivo, esse adjetivo vai funcionar não como um atributo, não como um adjunto adnominal, mas vai funcionar como um predicativo. E mesmo que não tenha um verbo de ligação, a gente vai subentender um verbo de ligação. O verbo de ligação vai ficar implícito. Então aqui, espera-se que você traduza Calé, Reuikia, não como bela a casa. Espera que você veja Calé, Reuikia e traduza. A casa é bela. A casa é bela. A casa é bela. E aqui, olha, em Reuikia, Calé, pressupõe-se que você não traduza como a casa bela. Não, pressupõe-se que você traduza como a casa é bela. A casa é bela. E que você entenda que está como implícito um verbo de ligação lá, um é. É exatamente a mesma lógica daquela frase, né, famosa, né? Halepá, takalá. Isso, exatamente. Halepá, takalá. Então, as coisas belas são difíceis, né? Então, o predicativo seria halepá, né? Halepá, difíceis, né? E takalá seria o sujeito. E aí, o que ficaria implícito é o são, né? O verbo de ligação.
Então é isso. Eu agradeço pela participação de vocês. Eu acho que a gente vai encerrar aqui. Tem mais alguns pronomes que vocês precisam dar uma olhada. E aí, deixa eu ver aqui quais são os exercícios que tem aqui. Tem alguns exercícios que eu vou tentar fazer um exercício lá para no Google Classroom para vocês, mas vocês podem já ir fazendo os exercícios e para depois me mandando, né, se você não quiser esperar pelo exercício que eu vou postar lá no Google Classroom. Então tem alguns exercícios de tradução, sempre vai ter esse texto aqui, mas esse texto aqui eu acho que eu vou ter que deixar ele para a próxima aula, para o começo da próxima aula, a gente vai começar com esse texto aqui de compreensão, essa tradução aqui. E normalmente a gente tem também alguma coletânea, né, de textos originais gregos ou originais do Novo Testamento. Talvez fosse interessante a gente dar uma olhada aqui nesses textos logo no começo da próxima aula, que eu acho que é melhor a gente ir encerrando a aula de hoje, mas é interessante a gente dar uma olhada aqui. Então, a gente poderia até encerrar com o do Novo Testamento, que é mais curto. Então, aqui tem uns trechinhos de Lucas, capítulo 4, versículo 22 e 24. Então, quando Jesus, né, ele foi para a sua cidade de origem, né, Nazaré, né, ele estava ensinando numa sinagoga, né, e as pessoas estavam admiradas, e elas disseram, o que huios estin Yosef Rutos? O que huios estin Yosef Rutos? Então, não é filho este de José, este Rutos. Rutos, aqui é um pronome, né, demonstrativo. Este, né, este aí. Não é o filho de José? Não é o filho de José? Aí aqui, eles falam, né, então eles contaram, né, a ele, né, eles pediram a ele ou até mandaram a ele, né, para que ele fizesse um milagre, né, na cidade dele, né, mas ele respondeu, Amen lego himin hoti udeis profetes dectosestin entei patridi autu. Então ele está dizendo Amen lego. Então Amen, né, que é uma transliteração da palavra, né, em hebraica, né? Então Amen aqui normalmente é traduzido como em verdade, ou assim seja, mas aqui normalmente nesse versículo aqui normalmente é traduzido como em verdade, lego. Eu digo, né? Himim, a voz para vocês, Roti, que o deis profetas. Então, o deis aqui é nenhum, né? É um indeterminativo, né? Tem um certo negativo também, né? O deis, nenhum profetas, nenhum profeta, dectosestin, ele é reconhecido, né? Ele é valorizado em teipatri de altu, na pátria dele, na sua própria pátria. Então é aquela a gente faz uma paráfrase, né, do ditado lá popular que profeta de casa não faz milagre, né? A gente faz essa paráfrase, né? Mas o que tem lá no Novo Testamento é isso, né? Alguma coisa como, em verdade eu te digo, né? Nenhum profeta é reconhecido, né? No seu lugar de origem, na sua terra natal, na terra dos seus pais. Tudo bem? Então, obrigado, gente. Bom fim de semana. Oi. Em relação às próximas lições, onde eu consigo? No drive que você colocou? Sim, existe um drive, né? O link você pode encontrar lá no grupo do WhatsApp ou na sala lá no Google Classroom. Tem o link, né, postado lá para você acessar o drive. E se você não estiver encontrando, você me manda uma mensagem no WhatsApp e eu tento mandar para você no direct. Certo. Então, essas próximas lições são traduzidas para o português ou é assim em inglês mesmo? Não, a gente tem traduções, mas estão separadas em PDFs diferentes. Aí eu vou aqui, quem não botou o nome no chat, coloque aí, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tudo de bom para vocês.
Deixa eu ver aqui. Semana que vem não tem aula não, né? Não, semana que vem não tem aula, gente. É Semana Santa.